Policiais da DHPP prenderam 2 homens acusados de envolvimento na execução de um homem na região do Pedra 90, aqui na capital. O crime aconteceu em junho do ano passado e, de acordo com as investigações, a morte foi motivada por vingança. Durante as diligências, foram apreendidos na casa de um dos suspeitos mais de 47 tabletes de maconha. Dá para matar muito mosquito da dengue, não dá não? Os detalhes nós temos com José Porto. Vamos lá. Esse caso que a delegacia trabalhou aconteceu em 25 de junho de 2017. Um homem foi executado com pelo menos 11 tiros, já numa região de chácaras do bairro Nova Esperança 2, em Cuiabá. O crime na época chamou muita atenção até pelo local onde os criminosos acabaram armando uma situação para que a vítima caísse nessa história. A delegacia, a investigação acabou descobrindo que esse homem que foi morto, conhecido como Dinho, Oscar Lindo, ele já teria aí, digamos, quase que uma sentença de morte, né? Oscar Lindo da Silva Evangelista, que tinha 37 anos de idade. Ele teria rixa com outro criminoso que estava preso na cadeia, chegou a comentar que quando saísse da cadeia mataria esse homem. E já com as investigações em andamento, a delegada Juliana Chiquito Palhares representou pela prisão preventiva de 2 suspeitos. No caso aí, o Ricardo dos Anjos Sobral, de 21 anos, conhecido como Pikachu, e o comparsa dele, o Irisson Pinheiro da Silva Miranda, de 21 anos, conhecido também com um apelido aí meio estranho de Choreinha. A ideia é que os dois fizeram aí um certo acordo, o que tinha uma rixa, porque no caso o Dinho teria matado aí um comparsa do Pikachu, e o Irisson entrou nessa história porque também teria uma raiva do Dinho, parece que por questões conjugais. Resultado, os dois acabaram presos na região do Pedra 90, em Cuiabá. Esse caso específico foi bastante desafiador, porque o local do crime, como você bem colocou e lá esteve, é um local ermo, sem iluminação alguma. Não tinha testemunha na delegada. Não tínhamos testemunhas, ninguém viu nada, ninguém escutou um barulho de carro, ninguém escutou um barulho de moto, ninguém escutou uma discussão, né? Então ali naquele primeiro contato com o crime, algumas impressões a equipe pôde perceber, né? Através de algumas diligências, que é a expertise da Delegacia de Homicídios, né? Conseguimos aí algumas suspeitas e algumas hipóteses para a morte do Dinho. E não podemos deixar de ressaltar a colaboração da comunidade com as denúncias realizadas através do 197. Né? Isso demonstra que a comunidade confia na credibilidade da Polícia Civil, anonimamente relatando fatos. Né? E esses fatos, essas denúncias, elas são averiguadas. E muitas informações que chegaram à delegacia através do 197, elas foram confirmadas. E elas foram muito proveitosas na resolutividade dessa operação. Essa operação é denominada Operação Turf, porque o Dinho, ele era um apreciador de corridas de cavalo. Né? Então, nós batizamos essa operação com um nome e, através dessas investigações, conseguimos as hipóteses para esse crime nas suspeitas de Wilson e também do Pikachu. Conseguimos a identificação deles, o paradeiro deles, que não é muito fácil. Os criminosos, eles alteram seu local de domicílio por muitas vezes. Eles não têm nenhum endereço muito certo, né? Às vezes os endereços que eles fornecem em boletins de ocorrência, quando são conduzidos até a delegacia de polícia pela guarnição da Polícia Militar, por vezes eles não existem, né? Então a gente tem um trabalho, aí está a equipe de apoio do Núcleo de Inteligência aqui da DHPP, que foi fundamental, né, para a localização e para a prisão desses indivíduos. Uma das hipóteses que o inquérito estuda e investiga é essa, né, de uma possível vingança, né, em relação a um crime de homicídio que a vítima Dinho, em tese, teria praticado contra um comparsa de um dos suspeitos, no caso o Pikachu. Essa é uma das hipóteses. Existem outras ainda que estão sendo verificadas e os esforços agora são nesse sentido, de confirmar as hipóteses existentes e a conclusão do inquérito policial, né, com a representação pela prisão preventiva. E no cumprimento dos mandados, a polícia ainda descobriu que na casa do Irisson existia em cima de um guarda-roupa uma bolsa, um saco preto
com 47 tabletes e meio de maconha escondido na casa onde ele morava com uma mulher. E o que chamou a atenção da polícia também é que nesse quarto tinha uma criança, um bebê, estava dormindo mediante um forte odor de maconha. Assim que adentramos a residência, o odor característico da maconha, ele foi sentido pelos policiais, né? Então, de início, localizamos uma pequena porção e aí sim o odor vinha do quarto onde justamente dormia aquela criança, né? A droga não estava oculta, não estava camuflada, não estava escondida, ela estava alocada em cima do guarda-roupas aí do casal. Possivelmente para uma entrega ou uma distribuição, né? Possivelmente. Né? Tinham tabletes de vários tamanhos, alguns já embalados, aparentemente prontos para entrega, né? E aquele odor bem forte mesmo. A participação da mulher, né, da Mariane no caso, né? Em relação ao homicídio em si, não há indícios da participação dela, pelo menos não neste momento, né? Mas em relação ao tráfico de drogas, fica evidente o conhecimento, a ciência que ela tinha, o odor característico, aquela droga já estava há dias na residência, conforme ambos noticiaram nos seus interrogatórios, né? E submeter seu filho a uma situação dessa, né? A criança, ela ficou com algum familiar, delegada, porque esse casal parece que não tem a menor condição de cuidar desse menino. Pois bem, eles estavam residindo na localidade, né, no bairro São Sebastião, e há alguns familiares da Mariane que moram ali na região do Industriário também. Então, eu deixei a criança aos cuidados desses familiares da Mariane o mais rapidamente possível, evitando que ela presenciasse situações tão desagradáveis e tão hostis para uma criança de apenas 5 anos de idade. Apesar aí de uma idade de jovens ainda, né? No caso do Ricardo dos Anjos Sobral, o Pikachu tem 21 anos, mas já passou bom tempo na cadeia, envolvido em vários crimes. E o Wilson Pinheiro da Silva Miranda, de 21 anos também, ele declarou para a polícia, logo após a prisão dele, que ele também é filho de um oficial de alta patente da Polícia Militar em Mato Grosso. Ou seja, é mais um outro lado para a família complicado, né? Tem um oficial aí de alta patente que ele disse que é filho de um oficial da Polícia Militar, mas infelizmente não seguindo aí o exemplo do pai, né? Porque está no mundo do crime da pior maneira, envolvido com homicídio, uma prisão preventiva já cumprida pela Polícia Civil e ainda com tráfico de drogas em casa, com a mulher expondo uma criança e um bebê nessas condições todas absurdas em que a polícia encontrou essa droga lá no bairro São Sebastião, com as imagens do Helder Gomes e o apoio técnico do Miranda José Porto para o Cadeia Neles.